Muito obrigada e muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PS decidiu dar entrada a uma recomendação ao Governo para que regulamentasse o Decreto Legislativo Regional número 5 de 2019, que criou o Estatuto do Cuidador Informal da Madeira e, apesar dessa regulamentação ter sido publicada na sexta-feira passada, achamos por bem manter o agendamento da resolução, que entrou a 5 de novembro, para que ficasse bem expressa a nossa posição sobre a matéria. Não deixamos, porém, de saudar a publicação da portaria. Mantemos a expectativa sobre a forma como decorrerá a aplicação do Estatuto, pois não basta criar a legislação, importa, sobretudo, criar as condições para a eficácia das medidas no terreno. Não posso deixar passar esta oportunidade para louvar novamente a iniciativa pública das peticionárias a nível nacional, com relevância para a representante da Associação Nacional dos Cuidadores Informais, Anélida Aguiar, que prestou um papel fundamental na elaboração do Estatuto dos Cuidadores a nível nacional e regional. E, em jeito de resenha histórica, permitam que lembre alguns dados sobre este processo. No princípio do ano 2016, um grupo de cidadãos, cuidadores e ex-cuidadores de pessoas com demência, devido à falta de respostas sociais e políticas, decidem organizar-se e demonstrar junto da sociedade e das forças governantes sobre a necessidade da criação de legislação que os protegessem. Criou-se uma petição que recolheu cerca de 14.000 assinaturas, tendo sido entregue na Assembleia da República. O Governo, no verão desse mesmo ano, pede um estudo sobre o assunto. Já no decorrer de 2017, foram efetuadas algumas ações junto à Assembleia da República, sempre com a perspectiva de chamar a atenção da sociedade civil. No ano 2018, surgem finalmente 2 projetos de lei dos partidos do Bloco de Esquerda e PCP. Foram submetidos à apreciação na Assembleia da República e, por votação unânime, desceram à Comissão do Trabalho e Segurança Social para audições dos diferentes parceiros, entidades envolvidas e partidos políticos. Para dar mais ênfase à luta e por sugestão de algumas entidades oficiais e políticas, foi criada, a 13 de junho de 2018, a Panóplia de Heróis, Associação Nacional de Cuidadores Informais. No decorrer do ano 2018 ainda, foram pedidas e concedidas audições com todos os partidos políticos com assento parlamentar, numa tentativa de solicitar celeridades nas respostas e a conclusão final do documento a emanar da Comissão de Trabalho. Finalmente, a 5 de julho de 2019, é aprovado por unanimidade de todas as bancadas parlamentares o Estatuto do Cuidador Informal a nível nacional. Na Madeira, a 5 de novembro de 2018, a Sra. Secretária anuncia que o Governo vai avançar com o Estatuto. A 5 de fevereiro de 2019 é entregue a proposta na ALRAM, sem que tivesse havido consulta pública, audições ou consulta dos parceiros sociais. A 20 de fevereiro, esta Assembleia aprova o Estatuto. E a 13 de junho é feita a votação final global. A 17 de julho é publicado o Estatuto Regional, o primeiro no país. Na Madeira, o PS acompanhou a discussão da matéria desde o início e participou ativamente na discussão do diploma, sugerindo alterações e contribuindo com propostas. E, resumindo, a discussão sobre a necessidade de dar condições na forma de um conjunto de direitos aos cuidadores informais, consubstanciado num estatuto próprio, começou na Assembleia da República, após a entrada de um abaixo-assinado promovido por um grupo de cuidadores e depois, em 2016, com a entrada de projetos de resolução de vários partidos políticos a recomendar essa materialização em lei. Houve um conjunto de matérias fiscais, laborais e de proteção social que fizeram adiar essa materialização de um estatuto de âmbito nacional, ao contrário das regiões que puderam definir as condições no âmbito da sua competência nas áreas da saúde e segurança social. Mas antes de passarmos a uma breve abordagem à portaria, que não sendo matéria de discussão nesta Assembleia, pode ser trazida à coação, importa lembrar que os cuidados informais são quase sempre prestados por familiares ou vizinhos, cuidadores informais, por vezes, durante um longo período de tempo. A dependência
está presente e não é só na população idosa, como comumente se pensa, como também na população com deficiência ou no próprio subgrupo destinado às pessoas em situação de dependência, nomeadamente numa perspectiva inclusiva as crianças com necessidades educativas especiais. Assim, quando se fala de dependência, estamos a considerar crianças e jovens com deficiência, pessoas adultas com deficiência, população idosa, pessoas em situação de dependência e pessoas com doença do foro mental ou psiquiátrico. São estas pessoas que estão sob o cuidado dos cuidadores informais. Na Europa, estima-se em 32 milhões o número de pessoas que presta cuidados sistemáticos a pessoas idosas ou familiar em situação de dependência e com deficiência. Em Portugal, o número estimado de cuidadores informais é de 800 mil e na Madeira rondarão os 3 mil. Cerca de 80% dos cuidados são prestados por cuidadores informais. Mas vamos a algumas questões sobre a portaria. Da portaria resulta a regulamentação, então, de 5 artigos do decreto legislativo. E há aqui uma questão que são os cuidadores de menores não parecem ficar abrangidos por esta portaria, os cuidadores de menores. Depois de cessarem os cuidados também, o cuidador está apto para prestar apoio em regime de voluntariado ou como prestador de cuidados formais. Mais importante é ter direito a um período de adaptação por falecimento do ente familiar a quem prestava cuidados, incluindo apoio pecuniário. E estas condições deveriam ficar, na nossa opinião, expressas na portaria. Quanto ao apoio financeiro, fica muito aquém do desejável. O valor a atribuir pelos serviços será o valor atribuído pelos serviços prestados, ou equivalente pelos serviços prestados pelas famílias de acolhimento, que é fixado em 225 € por cada pessoa idosa ou pessoa adulta com deficiência. O decreto legislativo regional prevê também uma comissão de acompanhamento ao cuidador informal, mas na portaria não se percebe em que medida será a participação do terceiro elemento, ou seja, o representante das associações de cuidadores informais. Parece ficar excluído e então faltou criar um enquadramento para a sua participação, de notar que esta comissão deverá monitorizar a entrada em vigor e implementação do Estatuto do Cuidador Informal da RAM, pelo que reafirmo a importância desta comissão de acompanhamento, sobretudo na monitorização e fiscalização de todo o processo. Também não é clara a condição do cuidador informal, se é na perspectiva de acompanhante ou do maior acompanhado, nos termos a que se refere o número 8 do artigo 14º da portaria, no que toca à não atribuição do apoio financeiro de natureza compensatória, estipulando a cessação do apoio financeiro quando o cuidador esteja enquadrado no regime jurídico do maior acompanhado, aprovado pela Lei nº 49 de 2018. A abrangência e a eficácia da implementação deste Estatuto dependem, em grande medida, da divulgação dos apoios e benefícios previstos, que deve ser conjugada com campanhas de informação e sensibilização da população em geral sobre a necessidade de dar condições aos cuidadores informais, pois a atribuição de determinadas condições aos cuidadores deve ser compreendida e aceita por todos, para a melhoria efetiva da qualidade de vida de quem cuida e de quem é cuidado, evitando-se os atritos que possam ocorrer em contexto laboral e social. O sucesso desta medida depende muito, igualmente, da capacidade de resposta dos serviços e dos técnicos que devem ter formação e informação adequadas e ser em número suficiente para que não sejam sobrecarregados. Há muitas matérias do decreto que importará rever a seu tempo, sobretudo após um período de vigência e sobre as quais nos pronunciaremos oportunamente. Entretanto, aguardamos a regulamentação do Estatuto a nível nacional, pois os cuidadores da região autónoma beneficiarão também das condições ali estipuladas, sobretudo aquelas que complementam o Estatuto regional, nomeadamente no domínio laboral e da carreira contributiva. Muito obrigada.